Oi galera, tudo bem? Professor Raimundo na área. Hoje vamos resolver uma questãozinha de vozes verbais, um assunto muito recorrente, concurso público, vestibulares, tá certo? Então vamos prestar atenção aqui rapidinho para a gente ver como é que se resolve essa bagaça. Aproveita, já deixa seu like e curte o canal e se inscreve no canal, valeu? Então vamos lá. Olha só, temos aqui essa questão, TRT do Rio de Janeiro. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa, né, presente dentro desta mesma frase olha que interessante, ele está pedindo para vocês o quê? A forma ativa. Então ele está pedindo para você uma mudança de voz verbal, tá certo? Como é que eu vou fazer uma mudança de voz verbal? Primeira coisa que a gente tem que entender é compreender o que é uma voz passiva. E neste caso específico a gente tem a chamada voz passiva analítica, que é aquela voz passiva mais detalhada. Você tem a sintética, que é mais objetiva, que é verbo transitivo mais o se, e você tem a voz passiva analítica, que é composta do verbo ser, tá? Junto com o verbo principal no particípio, ou seja, elas formam o que nós vamos chamar de locução verbal de estrutura passiva. Para a gente exemplificar, a gente tem essa frase aqui, tá certo? Os jovens foram admitidos pela empresa. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise sintática, começando pelo verbo. Eu logo de cara já verifico que eu tenho dois verbos aqui na minha construção. Eu tenho o verbo ir, ser e tenho o verbo admitir, tá? No primeiro caso, olha, já tenho aqui o verbo ser. Então já me indica que existe aqui dentro dessa estrutura alguma coisa que pode indicar que seja voz passiva. Mas é isso que vai me confirmar? Não. O que vai me confirmar essa situação é a presença de quê, galera? É a presença de particípio. Olha aqui a marca do particípio. Particípios regulares terminam em ado, ido, ada, ida. Então já fica a dica para vocês. Então eu vou automaticamente matar que essa situação aqui eu tenho que o verbo principal no particípio. Show de bola? Pronto. Eu entendi isso aqui. Ficou fácil para mim. Porque eu vou separar o que? Essa locução verbal aqui, ela já me diz o que? Que tem formação de verbo ser com particípio. Então eu tenho o que? Voz passiva analítica. Como é que eu sei que é voz passiva analítica? Olha para cá. Pela empresa. Os jovens admitiram a empresa ou a empresa que admitiu os jovens? A empresa que admitiu os jovens. Então eu vou entender que pela empresa, ó que legal, foram admitidos os jovens. Que bonito, que alegria, que beleza. Ou seja, esse termo que a gente tem aqui, ele vai ser o que nós vamos chamar na língua portuguesa de agente da passiva, porque ele faz com que o sujeito, que é este cara aqui, ó, jovens, ele fique no que? Na voz passiva, ele fica como sujeito paciente. Tá vendo como é fácil? Olha que bacana esse sujeito aqui, portanto ele é o que? Paciente. Tá certo, galera? Então fica aí a dica para vocês, para nós entendermos esse assunto da maneira corretinha. Entendido que é voz passiva analítica, a gente vai para a segunda etapa. Como é que a gente faz essa mudança de voz? Olha para cá, que interessante. No caso, o que eu vou fazer? Eu vou ter que deslocar, transformar o verbo, a estrutura passiva, no caso, num verbo na voz direto, e vou ter que deslocar o agente da passiva para a posição de sujeito e o sujeito paciente para a posição de objeto. Então, olha para aqui como é que fica. Eu já sei que a minha estrutura passiva é foram admitidos. Foram é um verbo que está no pretérito, pretérito perfeito. Então, se eu for pensar em uma estrutura para substituir, eu pego o verbo principal e transformo em que, gente? Transformo em a empresa admitiu, ó, admitiu. Tá vendo? A empresa admitiu. Admitiu quem, gente? Ó, que legal. Se eu fiz a mudança aqui do verbo para essa estrutura aqui objetiva, eu vou pegar o sujeito paciente e transferir para o papel de objeto, porque admitiu quem aí nessa história, gente? Admitiu os jovens. Olha que legal, vou copiar aqui para facilitar o lado da gente. Os jovens. Mas aí eu pergunto a você, galera, quem foi que admitiu os jovens? Foi a empresa, ó, que admitiu os jovens. Então aí nesse caso, eu vou pegar esse termo aqui, ó, empresa, e vou colocar como que? Como sujeito da minha frase. A empresa admitiu
Os jovens. Olha que legal, que bonito, que alegria, que beleza. Tranquilo, rápido e prático. Sem estresse nenhum. Agora a gente consegue resolver a questão. Como? Olha para cá. Note que na questão ele apresenta o seguinte, ó. Tudo pode ser comprovado por qualquer cidadão. A estrutura passiva está aqui, ó. Pode ser comprovado. Quem é o meu agente da passiva? Qualquer cidadão. Opa! Se eu sei que na voz passiva, o agente da passiva, quando for deslocado para a voz ativa, ele vira sujeito, eu já vou automaticamente eliminar as questões em que qualquer cidadão não é sujeito. E eu verifico que na letra B ele nem aparece, foi embora. Na letra D também não aparece, foi embora. Eu já elimino essas duas. Eu elimino o problema, fico com a letra a letra C e a letra E. Aí eu vou para a letra A. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Opa, eu tenho pode comprovar. É uma locução verbal, mas é uma locução verbal de voz ativa. Então, aqui, ó, qualquer cidadão pratica a ação de poder comprovar tudo isso. Parece que é essa. Vamos deixar ela quietinha e vamos ver as outras. Qualquer cidadão se pode comprovar. Meu Deus, isso aqui é horrível. Jesus, que coisa horrorosa. Isso é uma falciane. Gente, joga fora no lixo. Não é a letra C, tá? A letra C não presta pra gente. E para terminar, qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. Qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. A questão é, tudo isso comprovado? Comprovado faz parte da estrutura do verbo, gente. Não pode estar aqui no meio, tá? E estaria na estrutura do verbo na voz passiva. Então isso aqui, gente, também está falciane total. Essa questão está errada. Não tem condição nenhuma. Qual é que sobra pra gente? Gente, a letra A de amor. Olha que legal, que bonito, que alegria, que beleza. Entenderam esse macete? Show de bola? Então beleza. Acompanha a gente, que é sucesso, como diz minha esposa. Forte abraço e a gente se vê. Até lá, tudo de bom. Tchau.